Então, se você está querendo se achegar a Deus, é somente através de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que é o desejo de Deus, né? Qual é o desejo que Deus tem? Muitas vezes a gente fica preocupado com os nossos desejos, né, amor? E esquece de buscar na palavra quais são os desejos de Deus. Então Paulo está dando uma explicação aqui e nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele dá bastante instruções, mas a hora que ele chega aqui, ele fala uma coisa que é exatamente o assunto que nós estamos tratando. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Já achou aí? Então vamos ler. Paulo fala: isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se a gente, muitas vezes, né, há uma eleição, a gente sabe, o Senhor nos escolheu, nós somos escolhidos e não o Senhor, nós escolhemos a Deus, nós sabemos disso, porque a base maior que nós temos para isso é que nenhum de nós aqui estava buscando a Deus quando nós encontramos Ele. Eu não estava buscando a Deus, Jonathan não estava buscando a Deus, o pastor Cláudio não estava buscando a Deus. O testemunho do pastor Cláudio é lindo demais. E ele não estava buscando. Paulo não estava. Paulo que está dando aqui, falando com a gente em Timóteo, ele também tampouco estava buscando a Deus. Mas Deus o encontrou. Mas ele está dizendo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é verdade. Aí vem Jesus e diz que Ele é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Então, aí como é que nós vamos conhecer, como é que nós vamos ser salvos, né? A palavra nos diz que a obra de Deus se realiza de uma forma muito especial. É crer naquele que Ele enviou. Então, como que nós vamos chegar a essa salvação? Porque está dizendo aqui, isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ok? Então, quer dizer, a forma de chegar a essa verdade, ser salvo, é conhecer Jesus. Esse é o ponto principal do conhecimento da verdade. Quando você tem um relacionamento com Jesus. Porque, infelizmente, a religião, ela nos leva a crer num Deus muito longe da gente. É um Deus que está no céu, inacessível, e somente os graduados, né, os que têm aí uns diplominha, uns graduados, né, general, alguma coisa nesse sentido, têm acesso a esse Deus. Então, através, eu chego para você e peço para você orar por mim, porque que eu não tenho acesso a esse Deus. Não, esse Deus vive em nós.
Esse Deus é um Deus maravilhoso, Ele vive em nós. Então eu tenho acesso, Jesus rasgou o véu do templo e nós passamos a ter acesso a esse Deus através do novo e vivo caminho pelo sangue. Eles vivem tão na lei que eles buscam alguém para orar por eles. Igual Exatamente. Que tinha que ser o sacerdote. O sacerdote. Para se comunicar com Deus. E a palavra nos diz que hoje nós temos um sacerdote que intercede por nós. E esse sacerdote, esse sumo sacerdote, é Jesus Cristo. Então, esses detalhes, aonde para você ter essa salvação, você precisa ter um relacionamento com Jesus. Como que você faz relacionamento com Jesus? Igual você faz com um amigo. Igual você tem com eu e você, Bruno, eu e a Silmara, apesar de nós sermos marido e mulher, nós somos amigos um do outro. Nós temos uma relação de amizade muito profunda. A gente se conhece, a gente conversa, a gente troca ideia. A mesma coisa com Jesus. Porque Ele vive em nós, Ele veio habitar em nós. Ele disse que viria habitar em nós. E nós cremos, porque a palavra diz que é isso e é verdade. Amém? Amém. Então nós vamos através do conhecimento da verdade. Agora, Paulo fala mais coisa para nós. Em Colossenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Colossenses 2, de 1 a 4. Então, nós temos orado, essa é uma das orações que a gente tem feito na igreja, para que as pessoas chegam a esse relacionamento com Jesus. E a única forma da gente pedir para Deus para que esse relacionamento seja pleno é na oração. Então a gente ora e a gente toma essa oração de Paulo. Olha que oração mais tremenda para que as pessoas possam conhecer a Jesus, né? Então, ele fala assim: quero que vocês saibam, vamos voltar lá para saber onde é que nós estamos lendo. Colossenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Pelos que estão em Laodiceia. Agora, tem um detalhe. Ele estava falando para o povo de Laodiceia, mas e agora ele fala assim: e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então ele não estava falando só para aquele povo, ele estava falando para aquele povo e para todos aqueles que não o conhecem. Então, esse aí eu incluo porque eu não conheci Paulo na carne, só pelo Espírito. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Olha para você ver que oração maravilhosa. Ele quer que todo mundo chegue no pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, ele falava isso para aquele povo naquela época e como ele disse aqui, ele fala para nós hoje também, porque ele está falando para um povo que não conhecia ele também. Ele falou para o povo de Laodiceia e está falando
para as outras gerações. Aquele povo que ia conhecer ele através das cartas dele. Essas cartas maravilhosas que nos apresentam Jesus, aonde a gente lê, cada dia que a gente lê, e ele fala uma coisa tão tremenda, que nele estão escondidos todos os tesouros. Aí, tesouro, quando fala tesouro pra gente, a gente já pensa em encaixa um baú do tio Patinhas. A gente pensa no baú do tio Patinhas, cheio de ouro, mordendo a moedinha para ver se é de ouro. Mas ele não tem nada a ver com isso, não. Esse tesouro que ele fala de um tesouro de sabedoria e do conhecimento. Então, o ser humano, quando fala em tesouro, os olhos fazem assim, clim, clim. Como é que é? Hein, Jonathan? Ele faz como se aparecesse um cifrãozinho nos olhos, né? Quando fala tesouro, né? Infelizmente, o coração... Aí aparece o símbolo da moeda. Então, quando se fala em tesouro, né? Mas o tesouro que ele está falando é de que nós podemos conhecer, ele fala, riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E agora ele adverte, ele traz uma advertência para nós, para a igreja do Senhor, com entendimento e sabedoria. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Sempre uma coisa que nós temos que falar é, está na palavra ou você está devagando em pensamentos carnais? A palavra está falando exatamente isso, porque uma das coisas que eu aprendi é que a palavra é literal. Ela fala exatamente o que ela quer falar. Ela não precisa de interpretação. Alguém que fala, cada um interpreta do seu jeito, é porque não recebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai falar de uma coisa. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, ele iria apontar para ele, testificar dele, para Jesus. Ele ia falar de Jesus. Então, se o Espírito Santo não está falando de Jesus, não é o Espírito Santo. Pode ser qualquer outro Espírito, mas não é o Espírito Santo. Amém? Mas hoje também nós só estamos aqui nas cartas de Paulo, porque Paulo está dizendo, porque desejo de Deus, conhecimento, intimidade, relacionamento, nós temos que tratar com Paulo, porque Paulo foi um que teve um encontro maravilhoso com Jesus e o Evangelho foi revelado para ele pelo próprio Senhor Jesus glorificado, porque ele não conheceu Jesus, ele não teve com Jesus na carne, ele só conheceu Jesus glorificado, quando Jesus revelou o Evangelho da graça para ele. Amém? Então nós vamos aqui em Colossenses capítulo 1, de 9 a 12. Então agora nós vamos falar continuar falando, né, do relacionamento. Colossenses capítulo 1, de 9 a 12. E ele repete o que ele já repetiu aí atrás, mas ele com alguns detalhes a mais. E eu gostaria de ler para os irmãos. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é uma oração que a gente faz constantemente na igreja. A gente tomou para nós essa oração. É uma oração maravilhosa.
é um desejo maravilhoso, porque é muito bom quando você ora, né? Você ora e pede por você, pelas suas necessidades, pelo que você está passando, para que o Senhor te dá sabedoria, mas muito melhor é quando você ora para as pessoas, para que elas chegam nesse pleno conhecimento. Então por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então nós temos que voltar mais uma vez naquele pedaço que fala do tesouro, né? A gente fala do tesouro aqui atrás, e o tesouro é um tesouro escondido de sabedoria e conhecimento. Agora Paulo estava dizendo aqui que vocês estejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É que todos os homens sejam salvos. Então, essa é a vontade de Deus. Então você, né, meu irmão, que ainda não sabe disso, que não sabia disso, que agora tem conhecimento, através das Escrituras, não da minha palavra, mas da palavra de Paulo, através do Evangelho da Graça, que você, sabendo da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. A vontade de Deus é que todos se salvem. Então Deus quer que você se salva também. Só que Ele não força nada. Só que a questão é por amor. Bruno, eu sou um exemplo vivo desse amor. Quanto mais falava para mim que eu tinha que ir na igreja, mais eu corria da igreja. Porque eu não entendia o que era a igreja. Eu não queria ir lá para aquele building. Eu não queria ir lá para aquele prédio. Então foi isso que a igreja corporativa, ela ensina. Que a igreja é aquele lugar, não, vem para a igreja, vem para a igreja. Não, vai para Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus. Porque aí você chega a esse entendimento. Com sabedoria. E sabe qual que é a plena vontade, você tem conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o privilégio de entender o Evangelho pela revelação do Espírito Santo. Então, aí Paulo segue. Agora, outra coisa, é sabedoria e entendimento espiritual. Não tem nada a ver com cultura bíblica. Vamos deixar bem claro uma coisa. Não tem nada a ver com cultura bíblica. Então, exatamente. Só consegue isso com relacionamento com Deus, não com cultura bíblica. Doutorado, pós-doutorado, maestro. Ok, é muito bom estudar? Sim. Ninguém está falando que estudo mas não é isso que a Bíblia está falando para nós. Você não vai conseguir, através de doutorado, saber do pleno conhecimento da vontade de Deus. É só através da revelação do Espírito Santo para cada um de nós. Assim foi comigo, assim foi com Paulo. Paulo sabia tudo, ele foi doutorado. Vamos falar de Paulo, só para o que está falando aqui para nós. Vamos falar de Paulo. Paulo diz que abriu mão de todo o conhecimento que ele tinha. Ele classificou como lixo, como esterco. Para quê? Para ganhar Cristo. Ele foi, todo mundo sabe, todo mundo já conhece a história de Paulo, ele foi formado no melhor colégio que existia na época. Era o maior colégio teológico e um dos maiores líderes
que ensinou ele, chamado Gamaliel. E foi ele que falou para o Sinédrio: olha, deixa esse povo quieto, deixa esse homem quieto. Por quê? Se não é de Deus, ele por si só ele vai sair. Mas se é de Deus, vocês vão se encontrar brigando com o próprio Deus. Então você vê que mesmo dentro de toda a religião de Gamaliel, eles tinham temor de Deus. E Paulo foi doutrinado por Gamaliel. Ele abriu mão de tudo. Então nós estamos falando de alguma coisa que é espiritual. Ela não tem nada a ver com... Entendeu, Bruno? Se o cara estudasse tentando entender Deus e escreveu aquele monte de folha lá nos estudos dele, e aí de repente Deus fala com ele, e ele fala: vou rasgar isso tudo aqui porque isso aqui de nada vale, o que vale é o que ele está falando comigo. Tá vindo direto dele, por espírito, né? Exatamente, não Bruno. Não por aquele tanto de estudo que ele fez, então, de quebra-cabeça. Esse tipo de coisa, porque quando a gente começa a estudar algo que é insondável, que Deus não é sondado, você pode estudar e ter bastante conhecimento. Você pode ter bastante conhecimento da Bíblia, mas ela é só de uma forma superficial, humana, aonde você olha tudo aquilo, vê tudo aquilo, e quando você vê como Paulo chegou, ele perseguia a igreja, ele buscava a igreja até que um dia ele encontrou aquele que nós estamos falando hoje. E aí ficou cego e perguntou... Isso é uma coisa do homem, de tentar estudar a Deus, entender Deus. Se você olhar, por exemplo, Abraão, que era o nosso pai na fé, ele tentava estudar e entender Deus. A vida só obedecer obedecer e glorificar. Onde que ele ia, porque naquela época era altar, né? Onde que ele ia, ele tinha que fazer um altarzinho para fazer sacrifício para Deus. Então, ele vivia para Deus e Deus tinha relacionamento com ele, porque ele tinha fé e obediência. Ele não tentava estudar essa coisa depois que é diplomacia e tal. O ser humano começou a tentar estudar tudo, inclusive Deus. E tinha temor. Muito do tinha que se perdeu hoje foi o temor também, né? É verdade. E aí Paulo continua, né? E ele está aqui, nós estamos aqui na toda sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Essa é a nossa oração. E aí, quando você escolhe, por decisão, começar a entender mais de Jesus e querer conhecer mais dele, e independente de estar indo domingo na igreja ou qualquer coisa, mas você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia com você e você consegue ter acesso a Deus. Se você crê em Jesus e você sabe que Ele já morreu por você e te dá acesso a Deus, você começa a conversar com Deus e Deus começa te dando entendimento. É algo que não é da noite para o dia, mas é algo que é totalmente apaixonante. Por causa que você vive num mundo que você vê cada dia mais como que as pessoas estão frias de amor, estão egoístas. Até você fazer uma boa ação para as pessoas, elas olham com desconfiança, porque parece que você está querendo algo em troca.
Então, quando você não tem Jesus, até essas coisas te incomodam, mas quando você tem Jesus na sua vida, isso que você faz, isso não te interfere, porque o que você está fazendo não é para as pessoas, é para Deus. Então, você sabe que tudo aquilo é só o que está transbordando do que Jesus já colocou na sua vida. Então, se você está querendo se achegar a Deus, é somente através de Jesus. Isso que a pregação hoje que foi de conhecer a verdade é Cristo. Tudo se resume em Cristo. E quanto mais você vai se desfazendo de você mesmo, mais Ele vai te preenchendo. E não tem como explicar isso, não tem palavras que expliquem isso, porque é em espírito. Porque quando você está na religião, ou então independente de religião que seja, você tenta ser uma boa pessoa ou fazer só as coisas boas por causa de você mesmo, pelas obras, isso sempre você vai acabar se decepcionando, vai dar errado ou vai ser um fardo muito pesado. Mas quando você busca Jesus, automaticamente essas coisas vão acontecendo na sua vida, porque vem dele e vem do seu espírito. É isso, e quem quer conhecer, ele nos disponibilizou a palavra dele e eu comecei e recomendo, não tem fórmula mágica, mas eu comecei lendo o Novo Testamento para entender, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois as cartas de Paulo, que é Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, né? Tessalonicenses, Timóteo, Tito. E você, quando for orar, pedir para Deus para Ele te dar entendimento daquilo, porque não é igual... Eu já li a Bíblia muitas e muitas vezes quando eu era mais novo e eu nunca entendi, porque eu estava tentando entender com a minha mente, entendeu? Como se fosse um livro qualquer, um livro que você estuda na escola. Mas quando você se rende, pede para Jesus falar com você e te mostrar o que Ele quer falar com você, pela palavra, Ele começa a te dar entendimento e você vai ver que você vai se perder naquilo ali. Aos poucos vai tudo fazendo sentido e cada vez que faz mais sentido, você fica mais sedento e apaixonado, né? E mais você quer compartilhar com os outros. Porque se você conheceu Jesus e não está querendo compartilhar com os outros, tem algo de errado aí. Porque você sente essa necessidade mesmo de testemunhar do amor dele e como você quer fazer a vontade dele, igual o Tim falou, que todos se salvem, você quer passar isso para outras pessoas. Fizemos um trabalho de amor para com o Senhor, onde nós expomos as nossas próprias vidas, sem nenhuma maquiagem ou sem nenhum fermento, com toda a simplicidade que o Evangelho assim nos revela, e é o que nós temos revelado aos irmãos, temos sendo ministrado pelo Santo Espírito de Deus para cada um de nós. Então nós somos gratos pela vida de cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão participando com a gente, sendo ministrado pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de todos e que sexta-feira estaremos juntos, em nome de Jesus. Um grande beijo. Amém. Amém.